como ler e entender a Bíblia. Amados, uma das necessidades como servos é ler e entender a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. A Bíblia é a maior revelação que nós temos e está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Todos têm uma Bíblia em casa, todos podem lê-la, e o Espírito Santo de Deus há de revelar a mensagem de uma forma clara, de uma forma inquestionável, sem medo de erro, sem medo de estarmos errando. Hoje nós vemos que as pessoas têm buscado as mais diversas revelações. Onde tem um profeta revelando alguma coisa, ali estão todas as pessoas, porque querem ouvir algo para as suas vidas, algo para o seu coração. Mas esquecem que a maior revelação muitas vezes está numa gaveta, numa estante, ou quem sabe em cima de uma mesa, e alguns mais corajosos abrem no Salmo 91 e deixam lá no Salmo 91, como se fosse um amuleto nas suas casas. Mas não é assim, irmãos, que deve ser. Jesus falou o seguinte, ouça, Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Veja, irmãos, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa palavra do Senhor Jesus, ela não foi direcionada às pessoas que o seguiam, mas sim ao sacerdócio, àqueles que estavam à frente do culto na sua época. Eles não conheciam as Escrituras Sagradas, não conheciam o poder de Deus. E muitas vezes nós temos visto a mesma coisa hoje. As pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, não sabem o que de fato é de Deus e o que não é de Deus. E quando ouve algo, bate aquela dúvida, será que é de Deus, será que não é de Deus, será que é de Deus, será que não é de Deus? Nós não podemos ser desta forma, mas sim convicto na nossa fé. E a nossa convicção vem através da palavra. João capítulo 5, versículo 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. São as Escrituras Sagradas que testificam a respeito de Cristo Jesus. Esta é a fonte que nós podemos mergulhar. Se você quer conhecer a Cristo, como servir ao Senhor, como ser um servo digno de ser chamado Filho de Deus, conheça a palavra, pratique a palavra e certamente não errarás na sua caminhada. Amém? Amados, quando Cristo diz sobre a necessidade de examinar, Ele está dizendo que é preciso estudar, efetuar observação ou investigação minuciosa. Não é aquela leitura, tipo assim, eu estou lendo e você lê 3, 4, 5 capítulos na sequência, sem parar, sem meditar. Não é isto. É preciso examinar, ler, meditar. Meditar é pensar, aplicar o texto para o teu coração, trazer a palavra para dentro da tua vida. É assim, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor fala conosco. E eu quero ainda afirmar, irmãos, há um entendimento diabólico, não procede de Deus, há um entendimento diabólico que este livro é complicado. Já ouviram falar isso? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Talvez você já até pensou desta forma. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não entendo. Mas o que é que você não entende? O que é que você precisa entender na verdade? A mensagem de Cristo é extremamente simples. E se Cristo disse que é preciso que a examinemos, é porque a revelação vem. Eu não preciso de um doutor em divindade para me ensinar a Bíblia. Eu já tenho o doutor, na verdade, o autor da Bíblia para me ensinar a Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus. É assim, irmãos. Quem é o autor das Sagradas Escrituras?
Não é o Espírito Santo? Não foi ele que trouxe a revelação para aqueles que a escreveram? Foram 1500 anos, mais ou menos 40 autores, e não há nenhum tipo de contradição nas Escrituras. É assim que o Espírito Santo faz, sem contar que tinha pastores de ovelhas, reis, pessoas simples, pescadores, enfim, uma série de pessoas que foram usadas pelo Senhor para fazer os registros que nós hoje temos em mãos. E o Espírito Santo é que deu esta revelação. E é o mesmo Espírito que traz essa revelação para nós. E essa desculpa que não procede de Deus, mas sim lá das profundezas, ela é: eu não entendo as Sagradas Escrituras, eu não entendo a Bíblia. É porque você não lê a Bíblia. Essa que é a verdade. Amados, precisamos entender o seguinte: muitas vezes o que as pessoas não entendem é o Apocalipse. Eu também não entendo. Eu também não procuro entender. Não me é interessante. É sagrado? É revelação do Espírito Santo? É verdadeiro? Sim. Faz parte do cânon sagrado? Sim. Mas por que eu vou ficar quebrando a cabeça tentando descobrir o que o Apocalipse está me falando? Se eu tenho a mensagem das Escrituras de forma clara para que eu possa encher o meu coração. As pessoas leem o Apocalipse, não entendem nada. Eu não entendo a Bíblia. Eu também não. Mas não é porque eu não entendo o Apocalipse ou as questões escatológicas que eu vou parar de ler a palavra, porque aquilo que me edifica está aí, claro como a luz do dia. Basta que eu me alimente, basta que eu tome essa palavra para o meu coração. Irmãos, mas tem um detalhe que nós precisamos levar em conta. O inimigo de nossas almas, ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você conheça a palavra. O inimigo de nossas almas, em séculos passados, tentou banir por completo a existência das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas foram presas, outras assassinadas, porque tinham parte das Escrituras Sagradas. O maligno fez isso, irmãos. Mas o Senhor fez que a palavra chegasse até nós através de Gutenberg, quando inventou a prensa, que foi um homem levantado pelo Senhor, sabedoria de Deus. E o primeiro livro que ele imprimiu foi exatamente as Sagradas Escrituras. E a partir desse momento, todos nós temos acesso. Amém? Mas ele não quer que você conheça a Bíblia. O inimigo de nossas almas não quer que você conheça a palavra que te liberta, a palavra que te restaura, a palavra que te cura. Ele não quer. Ele quer que tu sejas ignorante espiritualmente falando, que você ande junto com os outros, com a maioria. O chamado Maria vai com as outras. O que é isto? Mas ali tem um profeta falando dessa forma. É dessa forma. E vai e segue. Mas ali tem outro pregador. É fogo puro. Vai e segue. Ali tem um maior. Aquele ali chega. Aí segue. Sempre seguindo. Mas não querem seguir a palavra. A palavra de Deus. Sem contar, irmãos, que todas as vezes que as pessoas tentam ler a Bíblia, aparece o desânimo, o sono, a indisposição. Aparece uma série de situações para fazer você parar. A internet, o telefone que toca na hora que você está lendo a Bíblia. Ele nunca toca. Mas quando você está lendo a Bíblia, aí toca o telefone. É uma chamada no WhatsApp. É a campainha do WhatsApp, do Facebook, que não para de tocar. E chama a tua atenção, e distrai você, e faz você parar. Cuidado, nós temos que vigiar. E bom é que, quando formos ler a palavra de Deus, nos isolemos de todas essas coisas que possam nos distrair, que possam nos tirar da nossa grande meta, que é ler e compreender a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venha nos dar a revelação da Tua palavra, o entendimento, Senhor, para que a partir de hoje nós possamos nos aplicar a conhecer as Sagradas Escrituras, a conhecer a Tua vontade, a vivermos segundo o Teu querer,
Ó Espírito, traz a revelação, o entendimento, para que nós possamos sair daqui ainda mais preparados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Não ache que conhecer a Bíblia é coisa para pastor, presbítero, é para você. O Senhor quer que tu conheças a mensagem, que você conheça a palavra. Mas para que nós possamos conhecê-la, um dos aspectos que devemos cultivar na nossa vida é a força de vontade. A força de vontade é você estar focado, é você estar com a tua atenção totalmente voltado para este objetivo. Quando você vai fazer, por exemplo, um vestibular, ou está estudando para um concurso, o que é que você faz? Você se isola, você vai procurar um cursinho, pessoas que estão fazendo a mesma coisa, para juntos tentarem aprender a matéria, para que no dia da prova obtenham êxito. Não é assim que nós fazemos? E nos dedicamos a isso. E nos dedicamos, amados, porque nós temos essa força de vontade, nós queremos isso, almejamos isso, é o nosso foco, e estamos cheios de disposição, cheios de boa vontade, é o querer, é o desejo. E nós vamos e pagamos o preço, para que possamos obter o conhecimento tão necessário para a prova. Mas com relação às coisas de Deus, irmãos, às vezes parece que a gente não tem o mesmo foco e não tem o mesmo objetivo. Parece que eu não preciso conhecer a palavra. Parece que eu não preciso conhecer Deus. Tudo bem, da forma que eu falar, da forma que eu chegar, da forma que eu me apresentar, Deus vai me aceitar e pega o boi. E pega o boi. Parece que nós nos achamos tão importantes. Tão importantes. É que Deus precisa sujeitar-se a nós. Deus que se vire, estou aqui, Ele pega o boi sem me achar. Não, não é dessa forma, nós não somos nada, Deus não precisa da gente para nada. Se é para louvor e adoração, os anjos fazem isso com perfeição. Irmãos, é para povoar os céus. Será que Deus precisa da gente no céu? Para quê? Nós temos que começar a pensar e valorizar a oportunidade que Deus nos dá. A oportunidade que Deus nos dá. E essa valorização inicia-se a partir do momento que eu me empenho em conhecer as Sagradas Escrituras. Em conhecer Deus, qual a vontade dEle, o que é que Ele quer de mim. Eu tenho que dar esse passo, irmãos. Eu tenho que dar esse passo, igreja. Nós temos que dar esse passo, porque a Bíblia, irmãos, ela é extremamente necessária na nossa existência. E eu quero afirmar ainda, se nós não conhecermos a Bíblia, como é que nós vamos combater as heresias, a apostasia, os falsos ensinamentos de hoje em dia? Como? Eu tenho que conhecer as Sagradas Escrituras. Eu tenho que ter força de vontade. Eu preciso estar focado na palavra. Focado na palavra. Um dos grandes problemas nesses últimos tempos, irmãos, e até falamos isso alguns dias atrás, não, acho que não foi aqui na igreja, acho que foi na rádio. Mas um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia chama-se internet. A internet é bênção. Olha, a internet é bênção. Essa obra iniciou-se na internet, por incrível que pareça. E hoje ela está aqui, no campo físico. No entanto, ela também é um entrave no conhecimento de Deus. Porque nós estamos cada dia mais preguiçosos. O Google tem resposta para tudo. E não lê-se mais a palavra de Deus, porque quando você necessita de uma resposta, você vai no Google, não precisa nem digitar. Aí você pergunta para aquela mocinha que está lá. E ela te responde. Ela responde tudo para você. Ela te dá todas as informações. E muitas vezes essas informações, elas precisam de um suporte, de uma base. Só que nós nos contentamos com a superficialidade que nos é apresentado. Mas, quando você entra em sites,
Quantos estudos, mas não conheces a Bíblia. Irmãos, os falsos profetas, eles fazem tudo bonitinho, tudo no lugarzinho, se possível, para enganar os próprios eleitos. Não ache que, mas esse estudo que está aqui na internet, ele é tão bem montado, olha que legalzinho, isso aqui é verdadeiro. Não, tu precisas conhecer a Bíblia para conferir se aquilo que é ensinado naquele estudo procede ou não. E eis aí a força de vontade para conhecer a palavra. Amém, queridos? Segundo aspecto, disciplina ou foco, é o propósito que nós devemos ter no coração. A fidelidade, o compromisso. Eu tenho que abrir na minha agenda e ultimamente as nossas agendas andam difíceis. Quem trabalhou aqui hoje? Todo mundo. Quem trabalha fora, esteve ali na batalha. Aqueles que cuidam, como a irmã cuida de um bebê, é o dia todo cuidando do bebê e não para, né, irmã? Não para. A pastora Tenilza, trabalha fora, chega em casa, tem a Elisa para cuidar, tem a casa para cuidar, não para. Gente, a vida é corrida, e o tempo passa que você não vê, o tempo está cada dia mais abreviado. Como o tempo passa rápido. E se porventura não houver no meu coração disciplina, propósito, fidelidade a Deus, eu não terei tempo para ler a Bíblia. Não terei, gente. Nós temos que ser bem sinceros. Não teremos tempo. Você chega em casa, tem uma casa para limpar, a irmã tem o esposo para cuidar, o esposo tem uma série de situações, chega cansado, enfim, vai por aí. São tantos os pontos contrários que é difícil você encontrar tempo. Mas nós, amados, temos que fazer uma agenda na nossa vida. Nós temos que agendar a Bíblia na nossa vida. Temos que agendar. Nós temos que agendar porque é através da palavra que vamos conhecer Deus e é através de Deus que nós vamos para os céus. Essa é a verdade. Precisamos compreender essa verdade. Um dos grandes segredos sobre como entender a Bíblia é ter disciplina. Eu preciso ser disciplinado. Ou também podemos chamar disciplina de foco. Eu preciso ser focado. Geralmente as pessoas iniciam-se o ano com aquele objetivo. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia. Consegue aquele plano de leitura e começa. 2, 3, 4 capítulos por dia, vai muito bem na primeira semana, na segunda semana começa a ficar difícil, na terceira semana só misericórdia de Deus, quando termina janeiro, já parou também, terminou janeiro e parou a leitura também. É dessa forma, sempre é assim, irmãos, não pense que é diferente. A Bíblia é um livro espiritual, e o nosso inimigo, aquele que não gosta de você de forma alguma, não deseja que você conheça esta verdade, mas que você viva na superficialidade da religião. Portanto, ele investe pesado para que você não consiga ser disciplinado, você não consiga fazer que haja tempo para a leitura da palavra. Eu vejo a nossa irmã Amália, que tem um horário puxado, né, Amália? Um horário puxado. Chega em casa, tem que cozinhar, cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar do Gabriel. Não é fácil, gente. Mas ela tem que encontrar tempo na sua agenda para Deus. Caso contrário, está perdendo tempo sobre a face da terra, e esta é a verdade. Amém? Terceiro aspecto de como ler e entender a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia. Primeiro aspecto, força de vontade. Segundo, disciplina. Terceiro, oração. Oh, meu Deus, oração. Porque aparentemente tudo que é para Deus é difícil. Já notou isso? Tudo que é para Deus é difícil. Aí nós olhamos força de vontade, nós não temos força de vontade para Deus. Para sair de casa, só a misericórdia de Deus, oh meu Deus. Força de vontade.
Mas quando é para qualquer outro tipo de atividade, sei lá, o corpo pede, o corpo está feliz, o corpo está ali, vamos, para quem gosta de academia, academia, e o cara vai e fica 1h30, 2 horas, suando, puxando peso, aquela coisa toda, e está todo felizão. Aí quando chega a hora do culto, 1h30, meu Deus do céu, tem que ir para a igreja, estou cansado, estou quebrado. Olha como são as coisas. É sempre assim, irmãos. Até para trabalhar nós temos prazer, saímos de casa felizes, vou trabalhar, bênção, não sei o quê, enfim, para a igreja, meu Deus do céu, então hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está nevando, não sei o quê. Nós temos que ter focado no Senhor, porque o diabo, ele quer te roubar, disciplina, temos que ser disciplinados. E a oração, amados, meu Deus do céu, oração. Todos dizem que a oração é a fonte da igreja. A igreja só cresce quando anda de joelho. A igreja só é santa quando anda de joelho. A igreja só tem poder quando anda de joelho. A igreja só é vibrante quando anda de joelhos. Mas é um dos mandamentos extremamente negligenciados por nós. Extremamente negligenciado. Como é difícil abrir o bocão para falar com Deus. Como é difícil, gente. Como é difícil orar. Como é difícil. Amados, nós temos que entender que o inimigo de nossas vidas, olha, nós nunca podemos tirar o diabo de cena. Tem muito crente hoje em dia que quer tirar o diabo de cena. Nós não podemos tirar o diabo de cena. A Bíblia diz que ele anda como? Ao redor. Algumas versões falam de redor, mas é a mesma coisa. Anda ali ao lado. Esse lado, sei lá, 1 palmo, 1 metro, 2 metros, está ali, nas proximidades. O diabo está sempre nas tuas proximidades. E de olho em você. O diabo sempre de olho em você. Pisou em falso, é a deixa que ele quer. Falou que não devia, era a deixa que ele almejava. Os olhos, nesses tempos de internet, de WhatsApp, de redes sociais, cuidado, porque o diabo oferece tanta coisa para você ver. Algumas dessas coisas são inocentes, ele quer apenas roubar o teu tempo. Então ele te enche de coisas inocentes. São os games da vida, são os videozinhos do WhatsApp, videozinhos do YouTube, são as redes sociais, os grupos do WhatsApp, do Facebook, que tomam teu tempo e as pessoas ficam ali vidradas naquilo. Mas também há aqueles que são nocivos. A pornografia que está solta dentro da internet. E ali, irmãos, naquele quadradinho da tela, nesse quadradinho da tela, ninguém vê, não é? Olha só, ninguém vê. Eis o grande problema, porque as pessoas são tocadas pelo inimigo de nossas almas. Nós não podemos tirar o diabo de cena jamais. Ele é um inimigo extremamente perigoso. Mas, nosso terceiro objetivo de como entender a palavra é orar. Eu preciso orar. Eu tenho a necessidade de conversar com Deus. Crente que não conversa com Deus não tem vida com Deus. Crente que não tem vida de oração não tem vida com Deus. Ele pode ser membro da igreja, ser dizimista, ofertante, ele pode até ser sacerdote dentro da igreja, porém é impossível ter comunhão verdadeira com Deus. A oração, amados, é o canal de ligação com o Senhor. Você fala, Deus te ouve. E é desta forma que nós vamos desenvolver intimidade com o Senhor. Se porventura não tens uma vida de oração, procure ter. Mas pastor, o que eu vou falar para Deus?
é porque você não colocou o joelhão no chão ainda. Porque depois que você colocar o joelho no chão, você tem tanta coisa para falar para Deus. Mas é tanta coisa. Tanta coisa. Parte do princípio do agradecimento. Se você for agradecer por tudo quanto Deus tem feito, um dia seria pouco. Se você for pedir as tuas necessidades, apresentá-las diante do Senhor, o que nós não fazemos. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não falamos para Deus o que nós precisamos. Já notou isso? Eu quero saúde, mas eu não falo para Deus. Eu acho que Deus já tem o dever de me dar saúde. Algumas coisas eu não falo para o Senhor porque eu acho que Deus tem dever. Não é assim, irmãos. Eu tenho que me apresentar ao Senhor, eu tenho que apresentar as minhas necessidades, a minha adoração. Eu preciso falar com o Senhor como alguém próximo de mim, que zela por mim, que cuida de mim. Eu não devo achar que Deus tem o dever de cuidar de mim. Eu tenho que correr e pedir a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E nesse aspecto, a oração ela é extremamente necessária para que eu possa entender a palavra. Irmãos, a maior revelação que nós temos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você lê a palavra, Mateus capítulo 22, versículo 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Talvez você leia esse texto, mas não te falou muita coisa. Peça em oração, fala para o Espírito Santo. Deus, Espírito, destampa esse texto sobre a minha vida. Permita-me encaixar a minha existência dentro dessa verdade. Revela-me onde está o meu erro, o erro de vocês. Fala, Senhor, qual é o meu erro? Fala, Senhor, comigo. Ora, peça ao Senhor a revelação, peça ao Senhor para trazer a revelação da palavra, e Deus vai começar a abrir na tua mente os erros que você precisa eliminar da tua existência. É assim, irmãos. Aí você vai começar a lembrar, poxa, eu tenho agido dessa forma que não agrada a Deus, eu tenho agido daquela outra forma, e vai surgindo os pensamentos errados, as ações erradas vão aparecendo na tua mente, porque o Espírito Santo vai te ouvir, vai revelar para você. É assim que nós precisamos ler a palavra, em oração, pedindo a revelação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, aplicando-a ao nosso ser. E o Espírito Santo não deixa nada encoberto, nada encoberto. É Ele que nos dá a revelação. Antes de abrir a palavra de Deus para começar a ler e a estudar, faça uma oração sincera a Deus. Vai ler a Bíblia? Antes, Senhor, fala comigo. Traz-me a revelação da palavra. Dá-me entendimento daquilo que eu lerei. Revela-me, Senhor, revela-me, revela-me. Olha, amados, o Senhor há de revelar. Outro aspecto, Senhor, não permita que nada roube a minha atenção. Eu quero declarar em nome de Jesus, a todo espírito que queira roubar, queira distrair-me, queira tirar-me da presença do Senhor, tirar o meu foco da leitura da palavra. Quero declarar que esses espíritos estão amarrados em nome de Cristo, que não tem autoridade para fazer-me desviar, tirar-me do foco. Nós temos que aprender esses pequenos embates espirituais, pequenas lutas espirituais. Você já notou que nós vivemos sobre a face da terra como independentes? Você levanta de manhã e toca o barco. Você vai trabalhar, levanta, tomou o café da manhã, quem sabe, e vai para o trabalho. Como se tudo fosse natural. Como se tudo fosse natural, mas nada é natural, amados. Nada é natural. Nós somos um povo separado, escolhido pelo Senhor. O sobrenatural está sobre as nossas vidas. Ah, mas e aquele povo lá de fora? Aqueles lá de fora não tem peso. O inimigo de nossas almas não está nem aí para eles. Já estão com ele, entendeu?
Nós é que estamos diferentes porque levantamos através do batismo aquela bandeira que declaramos que somos de Cristo. A bandeira, sou servo do Senhor, bandeira do reino dos céus. Eu sou cidadão do reino dos céus e temos que levantar a bandeira diante da sociedade. Eis o porquê a necessidade do batismo. E a partir desse momento, nós travamos a grande batalha diária contra o inimigo de nossas almas. E é assim, queridos, nós vivemos o sobrenatural no dia a dia. Você não pode achar que está tudo muito normal, porque não é. E a partir do momento que nós achamos que está tudo muito normal, nós temos que vigiar bastante, porque há uma possibilidade que tudo esteja realmente muito normal. E aí a coisa complica. Na nossa vida como servos de Deus, não pode ter o normal. Esse normal que está tudo muito bem, porque nós não somos desse mundo, Mas, voltando para o nosso foco, que é como ler e entender a Bíblia, a oração é extremamente necessária. Você quer compreender a palavra, quer ouvir a voz do Senhor, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Lembrando ainda, irmãos, que a Bíblia não é um livro mágico, não é livro mágico. Uma das ideias que Satanás tem plantado na cabeça de muitos crentes é que este livro é mágico. Já desses eu vi um comentário na rede social que algum lugar pegou fogo e queimou tudo. E a Bíblia ficou quase intacta. Queimou só as bordas dela. Ficou quase intacta. Olha a Bíblia, a Bíblia. Não, gente, não funciona, não procede, não é isso aqui é um livro. Não queimou porque é difícil de queimar. Se eu colocar fogo aqui, não vai queimar. É difícil, vai queimar as bordas, mas muito dificilmente queimará o interior. E as pessoas acham que, foi não sei o quê, é uma coisa mística, uma coisa assim. Não, gente, não é dessa forma. Nós temos que abrir a Bíblia para que ela torne-se viva, porque a Bíblia fechada, ela é um livro como outro qualquer. Olha, irmão, se eu jogar isso aqui para cima, opa, cai. Se eu colocar dentro da água, ela não vai flutuar, ela vai descer, é pesada. Se eu resolver rasgar folha por folha, em 500 pedacinhos, arrancando uma por uma e queimando, eu vou fazer. Interessante, eu não vou pecar contra Deus também. É um livro. Agora, eu abro, eu leio, o Espírito Santo de Deus faz que essas letras tornem-se vivas, poderosas, magníficas. Mas eu tenho que ler, porque se eu deixar aberto em cima da estante também, não tem utilidade. Amém? Quarto aspecto de como ler e entender a Bíblia: a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Nós, como servos do Senhor, irmãos, uma das nossas necessidades é estarmos continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a necessidade de ser continuamente, não esporadicamente, mas continuamente, de contínuo. Esporadicamente, lá no Antigo Testamento. Lá as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo em ocasiões, apenas em ocasiões. Mas hoje, nessa nova vida que nós temos com Cristo, nós temos que ser continuamente cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, entenda como casa do Espírito Santo. Não é uma igreja, templo como igreja, mas templo como casa do Espírito Santo. Ele precisa estar comigo 24 horas por dia. E o Espírito Santo só está com alguém 24 horas por dia quando ele é de Deus. E quando é de Deus, não vive no pecado, não vive nas práticas erradas e vai por aí. Eis, amados, quando eu tenho o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele vem, ele revela, ele dá entendimento, porque é o Espírito o autor das Sagradas Escrituras. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Esse texto chama-nos atenção para dois aspectos. Primeiro, que o Pai enviará o Espírito e Ele nos ensinará. Ele nos ensinará. É a revelação que você tem quando pede a direção do Espírito para ler a palavra. Outro aspecto, fará que lembrem de tudo que eu lhes disse. Lembrem de tudo. Quando eu leio a palavra, eu estou armazenando a palavra dentro da minha mente. E esse Espírito me fará lembrar da palavra. E é essa lembrança que me guiará pelo caminho certo. Quando alguém fala alguma coisa, eu vou lembrar aquilo que eu li na palavra. E vou entender que aquela ação não agrada o Senhor, que não é a vontade de Deus. E não vou fazer, não vou agir. É por isso que eu preciso conhecer a palavra, para viver o ensinamento de Cristo Jesus a cada instante, a cada minuto. Amém, amados? Nós temos que conhecer a palavra. E aqueles que não sabem ler? E aqueles que não sabem ler? Graças a Deus estamos num tempo extremamente moderno. Glórias a Deus. Vivemos dias que as facilidades estão diante de nós. Aqueles que não sabem ler, podem ouvir. Podem ouvir. E a palavra está aí para ser ouvida e guardada no coração da mesma forma. Ou seja, se eu não sei ler, mas eu sei ouvir, e eu posso ouvir. Amém? Esta é a revelação do Senhor para nós. Amados, como ler e entender a Bíblia? Primeiro aspecto, eu tenho que querer, é a força de vontade. Segundo, disciplina, foco, porque o maligno vai querer fazer-me desviar, fazer-me parar. Terceiro, eu tenho que orar e pedir a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que falar, Senhor, revela a minha palavra. Quarto, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito. Templo do Espírito, aberto para o Espírito, para que a palavra fique guardada aqui dentro da minha cabeça. E quando nós agimos assim, irmãos, vamos assimilar a palavra, vamos aprender a palavra, ela tornar-se-á viva na nossa vida, e nós teremos na nossa boca a espada do Senhor, com a qual nós vamos destruir todas as hostes malignas, tudo aquilo que não procede do Senhor, que nós encontrarmos no nosso caminho. Amém? Glórias a Deus por isso. Queridos, espero que esse breve ensinamento encontre lugar no coração. A você que há de ver essa mensagem posteriormente, que esta palavra fique guardada no teu coração, que tu aprendas com o Senhor, que nós possamos assim melhor servir aquele que nos comprou a preço de sangue, para sermos exclusivamente dele, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, pela revelação da palavra. Que estes ensinamentos, na sua simplicidade, possam encontrar lugar no nosso coração, Senhor, para que nós possamos ser acordados para a necessidade de conhecermos a tua palavra, tê-la no nosso coração e vivê-la no nosso dia a dia, Senhor. Ó Espírito de Deus, trabalhe a nossa vida, para que nós possamos, cada dia mais, nos deixar encher pelos teus ensinamentos e pelo teu poder. Oh meu Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Jesus, amém. Mensagem 856.